E aí, vai um café aí, ó. Nós estamos começando o Business Coffee, sempre esse contexto, né? Do café com negócios. Mais Café. um, né, Abranches? Mais um, vamos lá. Sempre falando sobre assunto importante. A gente sabe que nossa área de interesses é muito próxima e muito afim. A gente já tratou de vários assuntos aqui, né, Com Cláudio? certeza. Cláudio Rosa, Carlos Abranches se aproximando para falar de mais um tema muito importante aqui no Business Coffee. O nosso entrevistado de hoje sabe muito de uma área que eu tenho certeza que é cada vez mais, sempre foi importante, mas atualmente é dramaticamente importante, Latente, né? que é o meio ambiente, que é a necessidade da gente ter uma visão mais sustentável da vida, que nos permita fazer planejamentos para daqui a 20, 30, 40 anos com a humanidade aprendendo a preservar a natureza. Eu estou falando de André Miragaia. André Miragaia, ambientalista, que vem há décadas ajudando a nossa região a tomar consciência dos cuidados que deve ter para ter uma vida saudável para todos. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Business Coffee. Eu que agradeço o convite aí, conhecendo o Cláudio também e conhecendo esse programa aqui do podcast também, que eu acho bem bacana. E trazer esse tema, né, meio ambiente, para o setor empresarial também eu acho muito bom. Olha, excelente. Eu conheço esse cara de olhos azuis aqui, quando ele não tinha tantos cabelos brancos assim, mas ele, lá no começo dos anos 2000, eu fazendo entrevistas, porque o pessoal já queria implantar termoelétrica aqui, rapaz. Tinha e outros movimentos também. E eis que aparece o jovem André Miragaia, trabalhador de uma ONG, né? Isso. Vale Verde. Vale Verde. Isso. E ali naquele meandro ali da gente conversar ao vivo, né? Sim, sim. E Com você? o prefeito Emanuel. Com o prefeito, na época, Emanuel Fernandes. Isso. E André Miragaia. A gente deu uma apertada lá no prefeito, né? Ele Pois é. sempre pois muito é. solícito com a gente. E foi né? um momento assim que o setor empresarial passava por um momento muito difícil aqui no país, né? Que foi aquele momento do apagão, foi a ausência de chuvas, que é um dos eventos extremos, né? Pelo menos há 25 anos, 30 anos mais ou menos, eu já tenho falado, né? A gente tem falado aí que os cientistas estudaram, falando sobre aquecimento global, mudanças climáticas e tudo mais. E o que a gente está vivendo agora, essa sequência de secas, né, e essa sequência de tragédias, é um pouco dos efeitos do que a gente já vem falando há quase 30 anos atrás, né? Das mudanças climáticas, infelizmente, são uma realidade hoje. Nós já passamos do ponto sem volta em termos de emissões atmosféricas, o que a gente já jogou na atmosfera em termos de poluentes, causadores, né, do aquecimento global e tudo mais, já foi o suficiente para mudar a temperatura do planeta. E a gente já está sentindo, né, que ano a ano, desde 2005 mais ou menos, que ano a ano você percebe que cada ano vai sendo um mais quente que o outro, a temperatura média do planeta. Entendeu? Verdade, Porque já você tá tem acontecendo. você tem vários lugares onde você faz a captação da temperatura do planeta e aí você tira uma média, né, da temperatura do planeta. Então, assim, se você aquece 1 grau na temperatura média do planeta, significa que em algumas regiões você está aquecendo 10. Sim. Você pode estar aquecendo 15, você pode estar aquecendo muito mais, que é um dos fenômenos que está acontecendo, por exemplo, na Antártida. A Antártida teve um verão de 25 graus. E você vê que esses fenômenos ele tá ocorrendo no globo, né? Tá não é só em uma exatamente. região. Exatamente. Mas quer ver isso que exatamente. você acabou de falar? Tivemos tempos atrás, aí, lá no começo do ano, temperaturas de 40, 41, 42 graus, quase insuportável. Agora, inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Nos Estados Unidos, eu vi o caso de uma menininha de colo, que morreu porque não suportou a temperatura de 53 graus numa região dos Estados Unidos. É uma coisa absurda. Como sobreviver a uma coisa dessa? E assim, o que se previa há 30 anos atrás, a gente previa que para 2050, mais ou menos, 2030 a 2050, você começaria a sentir os primeiros efeitos das mudanças climáticas. A gente parou de falar aquecimento global pelo seguinte: o planeta realmente ele vai se aquecendo gradativamente, mas tem alguns lugares que você tem nos eventos extremos, você tem um frio muito mais intenso do que você já teve historicamente. Um frio muito mais intenso e muitas vezes um calor muito mais intenso como que está acontecendo. Então a gente falou mudanças climáticas, porque quando você fala de aquecimento global e faz frio, como num dia como hoje, as pessoas falam, vocês não estavam falando que o planeta vai aquecer, como é que está frio? Entendeu? Então, assim, para as pessoas entenderem que a temperatura média do planeta está subindo, isso está causando uma série de problemas. E até, assim, a mudança da estação está acontecendo
em momentos diferentes do que era antigamente. Exatamente, exatamente. Você vê a floração, você vê os ipês roxos aí da cidade já todos floridos, eram para estar florindo ali por volta da primavera, perto de setembro, alguma coisa. E já está agora. As orquídeas da minha mulher lá em casa já abriram praticamente todas, né? Todos os vasos já estão floridos, entendeu? Era para abrir bem mais tarde. Então, o tempo está mudando, o clima está mudando. Infelizmente, acho que o único erro que os cientistas cometeram há 30 anos atrás foi no prazo, né? Porque eles falaram que essas mudanças que a gente está sentindo hoje aqui na Terra, 2024, seriam perceptíveis mais para frente, lá para 2030, 2050 e tudo mais. Então já começou a acontecer muito antes. Então, assim, isso acendeu um sinal de alerta que, assim, a gente não consegue realmente ter políticas públicas e envolver o planeta como um todo nessa questão, porque você tem quais são os maiores poluidores do mundo? China e Estados Unidos. China e Estados Unidos são mais de 50% da poluição atmosférica do mundo. Olha só. Eles são os grandes causadores. E não querem abrir mão. E não querem abrir mão. Só que o Brasil está entre quarto e quinto lugar com países como Rússia e Índia, né? Porque a Índia tem a maior população do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 400 milhões de habitantes. E assim, o Brasil está em quinto lugar, e o Brasil está em quarto ou quinto lugar, muitas vezes ele consegue ultrapassar o quarto lugar de emissões atmosféricas por conta de queimadas. Sim. E não é por conta de trânsito, a gente tem uma contribuição, lógico, toda a humanidade tem uma contribuição na questão dos combustíveis fósseis, mas principalmente as queimadas é um dos maiores fatores que faz o Brasil estar no ranking dos maiores poluidores do mundo. Né? Então, assim, a gente tem que realmente combater, a gente está num período terrível, né? Um período de seca, na região do Pantanal, na região da Amazônia, né, que assim, está muito seco, está chovido muito pouco, e aí você tem aquela velha prática, né, do passado que vem desde da Idade Média, que é você queimar a vegetação para fazer pastagem, você queimar a vegetação para isso, e hoje você perde muito fácil de controle quando você faz esse tipo de prática. Você mata o solo, né? Além de você mata, exatamente, além de você comprometer o solo, você matar os polinizadores, né? Você compromete a sua própria produção agrícola, né? Você tem o problema também das emissões, né? de poluição atmosférica, que assim, você tem cidades, você lembra, acho que foi há uns 2 anos atrás, a cidade de São Paulo ficou com uma névoa em cima da cidade de São Paulo que estava vindo da região. Nos anos 70, 80, era a cidade mais poluída do mundo. Exatamente. Era mesmo. E conseguiu reverter. Né? Conseguiu reverter. Foi na época, inclusive, do governador Franco Montoro, que foi criada a CETESB. E a CETESB foi um marco divisório também, né? Pode ter muitas críticas em relação à CETESB, mas ela foi um marco divisório na questão industrial. E ela fiscalizava, né? Ela fiscalizava, ela tinha equipamentos para fiscalizar, ela tinha corpo técnico, ela tem equipamento, tem corpo técnico e tudo mais, para fiscalizar as atividades e tudo mais, e você conseguir ter controle através de multa, através de fiscalização, através até mesmo de formação, né? De preparação, de melhorar as competências, inclusive, das indústrias aqui no Brasil. Porque esse movimento, gente, eu me lembro quando eu estava na ONG Vale Verde, eu tinha um exemplar da revista Conhecer, de 1972. Nesse exemplar da revista Conhecer, um exemplar falando sobre ecologia, né? O termo meio ambiente... antes era ecologia, né? Ecologia. E aí você começa a abrir aquela folha, começa a folhear tudo aquilo ali, todos os problemas que a gente vive atualmente estão lá. Em 1972. Tanto que em 1972, né, esse exemplar da Conhecer, ela foi feita por causa da Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência da ONU que se tratou questões ambientais. E naquela época o Brasil tinha, acho que um representante, acho que o Dr. Paulo Nogueira Neto, que foi o representante do Brasil, ele era secretário de meio ambiente do governo federal. Olha só. Né, porque o governo federal, assim, falaram meio ambiente, falaram, bota alguém na secretaria e tudo mais, e pegaram o Dr. Paulo Nogueira Neto e colocaram, né, na função, e ele foi para essa conferência. Quando chegou lá, o que aconteceu? Todos os países já desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos, etc., queriam regras de redução de emissão de poluição atmosférica e tudo mais, porque já previam naquela época. E o Brasil e os países em desenvolvimento na época foram os rebeldes, né? Falaram, escuta, vocês se desenvolveram até aqui, vocês estão poluindo o mundo, agora a gente não pode se desenvolver?
Entendeu? E aí começou uma briga, porque assim, os países em desenvolvimento, os países que estavam começando a crescer, 1972, vocês são bem mais Tava jovens, forte mas a industrialização. Né? então, mas eu já era um jovenzinho, né? E assim, eu lembro que tinha até uma propaganda no jornal, que era uma coisa absurda, acho que numa Gazeta, um jornal desses de Goiás, tinha uma foto na capa, que isso aí ficou emblemático. Com uma foto assim de uma fumaça preta saindo de uma indústria do governo de Goiás, falando assim: traga a sua poluição para Goiás. Nós te receberemos de braços abertos. Mas por quê? Era um processo de industrialização do Brasil. Né? O Brasil estava começando a se industrializar, Via Dutra estava começando a ter um monte de empresas ao redor dela e tudo mais. Então foi um processo de industrialização, né, que enxergava-se a fumaça preta como um sinal de progresso. Né? A poluição era um sinal de progresso. Como o Brasil tinha abundância, né, de florestas, tinha abundância de ar limpo, etc., e tal, de água e tudo mais, nunca se deu muito a conta para isso. O movimento ambientalista realmente começou a tomar mais corpo na década de 80, que começou assim, no final dos anos 70, a criação dos partidos verdes, né, na Europa, na Alemanha, na Nova Zelândia, em vários países. E aí no Brasil esse movimento começou a chegar mais ou menos na década de 80. E em 88, inclusive, foi quando nós fundamos aqui em São José dos Campos a ONG Vale Verde. Em 90 teve a conferência no Rio de Janeiro. Teve a conferência de 92, a conferência 92. Lá em 92. Em 88, inclusive, a Gro Brundtland, que foi secretária de Meio Ambiente da Noruega, ela lançou pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. Entendeu? Foi a primeira vez que a desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque quando você falava de meio ambiente, alguma coisa, você falava: não, você tem que restringir tudo, você tem que fechar tudo, você não pode poluir, você não... E aí, assim, o processo produtivo todo nosso tá em cima disso, né? O escapamento do carro solta fumaça e tudo mais. Então, quando você falou de desenvolvimento sustentável, daí você estabeleceu aquele tripé, né? Que o desenvolvimento sustentável tinha que ver a questão ambiental, você tinha que ver a questão social, desempregos justos e tudo mais, e a questão econômica, porque ele tinha que ter viabilidade econômica também. Então, se alguma coisa não se assentasse nesse tripé, nessas três coisas, não era sustentável. Eu vejo muita gente, né, fazendo discurso: sustentável, sustentável, sustentável. Muitas vezes eles estão confundindo sustentável com ambiental, porque o sustentável você tem que ter o tripé. O ambiental é o ambiental, é um dos tripés do desenvolvimento sustentável. Se você não tiver viabilidade econômica, você não para em pé. Você não viabiliza. Exato. Exatamente. Então, bom, enfim. Como que você vê essa questão da exploração ou do desejo do governo abrir para a exploração do petróleo na foz do rio Amazonas, no Oceano Atlântico, lá em cima no Amapá? Ambientalistas não querem que isso ocorra. Outras pessoas acham que esse é o caminho de se explorar a riqueza petrolífera daquela região norte do Brasil, porque Venezuela é campeã mundial de reservas de petróleo. Olha só. Aquela região toda lá. Guiana, né? Não é possível que não sobre um pouquinho para o Brasil. Agora, se explorar, não vai causar problemas ecológicos? Eu vou buscar outra palavra lá de trás. Sim. Na falta de uma palavra melhor. Para o equilíbrio daquilo lá, o Rio Amazonas está secando, os rios próximos estão secando. E aí, como é que fica a dinâmica ou o dilema entre preservo ou exploro economicamente de maneira racional? Como que fica esse cobertor? Não é curto demais, André? Ele é curto e ele é realmente... Bom, a polêmica toda que a gente está vendo, né, entre o IBAMA, né, que seria o órgão licenciador dessa atividade lá, a polêmica toda que a gente tem visto, né, por toda a imprensa e tudo mais, é exatamente essa, entendeu? Você vai causar um impacto ambiental, queira ou não, qualquer atividade econômica, você tem algum tipo de impacto ambiental envolvido. A exploração de petróleo, você não tem a dúvida, você vai ter um impacto ambiental envolvido ali muito grande. Risco de acidente, um acidente ali na foz do rio Amazonas, onde você tem uma junção dos animais de vida aquática, de água doce, com os animais, porque assim... Tem muita biota, né? Tem muita vida aquática do mar que entra para dentro do rio e entra mais de quilômetros para dentro do rio. E você tem também do rio que sai, muitas vezes, outros tipos de espécies também que interagem, que servem de alimento. Tem uma cadeia alimentar ali na foz do rio Amazonas. Isso acontece na foz do rio Paraíba, que passa aqui na nossa região, desembocando lá em Campos dos Goitacazes, no Oceano Atlântico. Na praia a de mesma Atafona. coisa, né? Exatamente. Então, assim, você tem esse impacto, porque, assim, uma atividade de extração de petróleo,
ela, infelizmente, ela está muito associada com acidentes. Por mais que você tente fazer algo realmente limpo, algo realmente, sabe, se usar o suprassumo assim, da tecnologia para você não ter problema, ela vai ter algum problema. A gente vê aqui no canal de São Sebastião, muitas vezes o que acontece, muitas vezes aquele piche que bate nas praias e tudo mais, são vazamentos. Entendeu? Você está num canal navios, bem restrito aqui, a distância entre São Sebastião e Ilhabela é bastante curta e muitas vezes se você tem um vazamentozinho num processo de você colocar uma mangueira de um petroleiro desses que vem da Arábia, alguma coisa para descarregar aqui e tudo mais, você tem pingos de óleo no mar e tudo mais, e aqueles pingos de óleo... Mas o argumento dos economistas é de que esse tipo de prejuízo é infinitamente menor e mais administrável do que as vantagens econômicas que um país do porte do Brasil pode obter com a exploração de milhões e milhões e milhões e milhões de reservas de petróleo que tem naquela região, porque tem na Guiana, tem na Venezuela. Sim, exato. Não tenha dúvida. Aí tem uma outra vertente do movimento ambientalista que joga para o seguinte: o Brasil está sendo um dos vanguardistas em termos assim, de proteção ambiental no mundo, né? O Brasil chamou de novo para si a grande responsabilidade, tanto que a COP vai acontecer aqui no Brasil, lá no estado do Pará, né? Está se chamando de novo essa discussão para cá e tudo mais, e o Brasil está tentando... A COP é o quê? A COP é a Conferência das Partes da ONU, que discute de vários assuntos. Um deles é, por exemplo, a redução da camada de ozônio, entendeu? Tiveram COPs específicas para discutir a questão da camada de ozônio. COPs específicas para discutir a questão da agenda e tudo mais. Tem COPs específicas para discutir a questão internacional da biodiversidade. Entendeu? O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo. Você pega 1 metro quadrado da Mata Atlântica, tem mais biodiversidade que a Amazônia que a Alemanha inteira. Nossa. 1 metro quadrado de Mata Atlântica, você é capaz de encontrar ali biodiversidade entre insetos, plantas, etc., mais biodiversidade do que na própria Alemanha. Entendeu? Então, assim, a exploração ali, você estava comentando sobre na região amazônica. Você falou uma terceira alternativa que se discute, né? Para exploração. Então, teve uma outra questão que é o seguinte: se o Brasil está querendo esse protagonismo e tudo mais, o Brasil vai ser o primeiro a investir em combustíveis fósseis, né, de explorar petróleo. Aí entra naquele grande dilema: se eu explorar petróleo, a gente tem um lençol de petróleo aqui para explorar e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente vai causar um impacto na foz do Rio Amazonas, um grande impacto ambiental. E vamos estar incentivando cada vez mais a queima de combustíveis fósseis e não as outras fontes naturais que você tem. Né? Você tem outras fontes hoje, os carros elétricos hoje em dia, né? Hoje você tem outras fontes de geração de energia, eólica, solar, uma série de fontes de geração de energia que você não causam tanto impacto ambiental quanto a queima de combustíveis fósseis. Apenas para ilustrar, no tempo do começo dos anos 70, o Brasil produzia em torno de 175 mil barris de petróleo por dia e importava o resto. Hoje, a produção do Brasil é de milhões. Sim. O Brasil exporta petróleo. Sim. Se vier essa contribuição do norte do país, o Brasil entra para a OPEP de um jeito poderoso. Sim, né? Você falando a respeito disso, André, eu vi até uma situação engraçada. Eu vi um vídeo onde os geradores na verdade, os carregadores da Tesla estavam sendo carregados por um gerador. Com queima de combustível fóssil, né? Qual que é a lógica disso aí? Essa foi uma discussão, inclusive, que a gente fez há 20 anos atrás, né, nessa entrevista que o Abrantes comentou logo no início, que foi o prefeito Emanuel, na época, queria mudar a legislação em São José dos Campos porque a legislação aqui, por conta de muitos protestos na década de 80, foi proibido na legislação em São José dos Campos a instalação de usinas termoelétricas. Mudou agora. Com o governo do Felício, eles mudaram essa lei agora. Mas sempre foi proibida a instalação de usinas termoelétricas em São José. Mas se você entender que um gerador, né, de 1 megawatts a diesel é possível, e os hospitais estão cheios de geradores e tudo mais, ele nada mais é do que um processo termoelétrico. Porque ele queima combustível fóssil para gerar energia elétrica. É um processo termoelétrico. Só que um gerador de 1 megawatts, ele é muito mais poluente do que uma termoelétrica de 10 megawatts, vamos dizer assim, movida a gás natural. Por quê? Porque ele está usando óleo diesel. Que os geradores que tem aqui, a maior parte dos geradores que estão aqui são a óleo diesel. E o óleo diesel realmente ele causa uma poluição muito maior, além de material particulado, etc., que ele joga na atmosfera. Além de todos os poluentes, os gases poluentes, ele ainda tem mais material particulado também, porque a queima do diesel solta aquela fumaça preta, né? Aquela fumaça cinza meio preta. Então, assim, a gente tinha numa cidade uma legislação que proibia
as termoelétricas, mas a gente tinha vários geradores funcionando na cidade. Né? O próprio poder público tinha geradores funcionando e tudo mais. Bem, enfim, aí essa discussão se deu por quê? Porque nós estamos num período de apagão, que é um dos eventos extremos, né, que a gente vem falando, que vão acontecer secas, prolongadas, e vão acontecer chuvas assim concentradas num determinado lugar, né, que são Como os eventos aconteceu extremos. no Rio Grande do Como Sul. aconteceu Exato. no Rio Grande do Sul, como aconteceu no Vale do Itajaí, como aconteceu em Petrópolis, como tem acontecido seguidamente. Na Europa está acontecendo. Exatamente. Então, naquela época, o que aconteceu? As indústrias em São José dos Campos, a Embraer, a própria Revap, a Johnson, tinham problemas com relação a prazos para entregar os seus produtos, que muitos deles eram exportados. A Embraer, por exemplo, estava com... Aliás, aquela discussão se deu por conta da Embraer. Né? Como a cidade proibia a instalação de usinas termoelétricas, a Embraer queria instalar uma usina de 10 megawatts para ela não ficar refém do apagão. Porque se a rede de energia que Não chega até a atender Embraer ela. não atendesse, ela ia atrasar todos os prazos dela, ia tomar multa, etc. E tal. Então, o prefeito, Emanuel, na época, chegou e falou assim, mandou um projeto de lei para a Câmara, mudando a legislação que poderia se permitir termoelétricas na cidade. E aí foi a grande polêmica com os ambientalistas foi exatamente essa. Falou assim, por que você vai admitir termoelétrica? Ah, porque eles precisam. Mas quanto que eles precisam? Eles precisam de 10 megawatts. Não, 10 megawatts dá para a gente começar a conversar. E eu acabei sendo um interlocutor do movimento ambientalista ali, nessa discussão com eles. Né? E a gente admitiu uma lei, olha para você ver que interessante, a gente fez uma lei que a gente podia termoelétricas até 10 megawatts na cidade, a legislação era muito específica, e não poderia vender o excedente de energia. Por quê? Porque vender energia dá dinheiro. Então isso não pode virar um comércio para a cidade, por quê? Porque você vai queimar gás natural, que seja gás natural e tudo mais, mas você vai acabar jogando poluentes na atmosfera da cidade, que já é relativamente poluída, porque nós estamos entre duas serras, e você tem uma poluição atmosférica muito grande. E ela se mantém, né? Entendeu? Você tem indústrias como a Revap, tudo mais, que tem um padrão de emissão relativamente elevado, tudo mais, por mais fiscalização que você tem. Então, assim, não queremos mais termoelétricas na cidade. Vamos admitir até 10 megawatts? Vamos admitir até 10 megawatts. Daí, o Abranches, na época, como jornalista, falou assim, então, prefeito, mas por que o senhor não levou essa discussão para o Conselho de Meio Ambiente, onde participam os ambientalistas, participa o poder público e tudo mais, que era essa nossa reivindicação Fazer na algo época, em conjunto, na verdade. vamos fazer, vamos admitir até 10 megawatts? Beleza, vamos admitir até 10 megawatts, mas vamos colocar um limite para a cidade, um limite de 60 megawatts. Então, assim, a gente limitou em 60 megawatts. Então, se a Embraer quiser colocar uma de 10 megawatts, ok. Se a Johnson quiser, ok. Se a Gerdau quiser, ok. Então, as empresas que precisam de geração de energia, colocam as suas termoelétricas. Para ele pegar a energia da rede é mais barato do que ele gerar energia queimando combustível fóssil. Mas, num momento de apagão, ele tem um gerador lá dentro de 10 megawatts que pode suprir bem a necessidade dele. Entendeu? Agora, André, você vê que existe uma certa resistência hoje na agenda de sustentabilidade dentro das empresas hoje? Olha, as empresas melhoraram muito o padrão delas. Primeiro com a fiscalização da CETESB, primeiro com a legislação ambiental sempre foi muito rígida, muito rigorosa. Então, o que aconteceu com o setor industrial? O setor industrial hoje não é o grande responsável da poluição. Como eu comentei aquela hora, o grande responsável da nossa poluição atmosférica no Brasil é o transporte e as queimadas. Né? O transporte público também é bastante poluente, os ônibus, né, a diesel e tudo mais, o transporte de uma forma geral, que o Brasil, infelizmente, ele não tem um modal da ferroviário. O modal no Brasil é rodoviário. E o rodoviário, realmente, se você tem sempre um padrão de emissão mais elevado. Agora, com os carros elétricos entrando aí, o dia que viabilizar financeiramente e economicamente o carro elétrico, você vai ter muito menos poluição atmosférica, porque se a maior parte da frota estiver andando com carro elétrico, você tem muito menos emissões. Mas você tem um padrão de emissões muito alto exatamente por causa disso, né? Eu me recordo, como jornalista que atuando já há alguns anos, né, 30 anos trabalhando aqui na região, que eu vi nascer a CEIVAP, que é o Comitê de Bacias aqui do Vale do Paraíba, do Rio Paraíba, que no começo batalhou para implantar uma série de regras, de normas de uso das águas do Rio Paraíba, que entravam o rio passando, a água entrava na empresa, na indústria, a indústria passou a ser obrigada a fazer as filtragens necessárias pelo uso do rio e devolver aquela água para o rio limpa. Sim. Foi difícil. Foi difícil, foi uma difícil luta. conscientizar. Até para o próprio setor industrial, a gente reconhece que é difícil.
Não é fácil. A gente, quando você está do lado, vamos dizer assim, do movimento ambiental... Porque tem a questão monetária, né? Exatamente. Não, mas o financeiramente... resultado é que tempos depois o Rio Paraíba está muito menos poluído do que antes. Sim. E assim, o grande problema dos rios no Brasil, de uma forma geral, deixou de ser as indústrias. Se tem algumas coisas, algumas atividades econômicas, por exemplo, no norte, no nordeste, alguma coisa, que causam muita poluição. Algumas atividades econômicas que causam muita poluição. Por exemplo, garimpo, mineração e tudo mais, assim, causam muitos impactos ambientais. Mas assim, a indústria deixou de ser o vilão da poluição ambiental dos rios. O grande vilão da poluição ambiental dos rios são os municípios. Tratamento de esgoto. Por quê? Porque você tem uma concentração muito alta de esgoto na água, né? Na água, esgoto doméstico. E esse esgoto ele tem bactérias. Essas bactérias consomem oxigênio. Então, quando você tem um volume muito grande de esgoto sendo jogado no rio, você tem um consumo muito grande do oxigênio que está dentro do rio também. Além de que esses dejetos, eles acabam se proliferando de uma tal forma que eles criam muitas plantas aquáticas e essas plantas aquáticas, inclusive, cobrem o rio e impedem a entrada do raio solar. Impedindo a entrada do raio solar com aquelas plantas aquáticas, porque elas se proliferam de uma coisa absurda com o rio poluído. Aqui em São José, ali perto do Santana, exatamente, a ponte da Zona Norte, é um matagal, rapaz, em cima do rio. E aí você impede a entrada do raio do sol. Se você não entra o raio do sol no rio, a fotossíntese das algas lá debaixo do rio não vai acontecer. Elas vão morrer, vão apodrecer e vão gerar mais poluição lá dentro também. Agora, eu acompanhei também como jornalista e acompanhando assim, cobrando muito das autoridades a ampliação do tratamento do esgoto. Para que chegasse no rio tudo mais limpo. E eu lembro de Jacareí com 30% do tratamento, São José com 70% na época. Hoje está tudo perto de 100%. Jacareí chegou a 97% agora. Excelente. Nesse ano. Taubaté era 0%. Por um acordo com a Sabesp, eles chegaram a 100%. Caçapava, que era nada, também está batalhando para alcançar. Ou seja, eu sinto que há uma preocupação, porque isso é importante para o eleitor, é importante para quem está vendo a gestão pública do executivo das cidades. Fazer com que o Rio Paraíba seja realmente um rio vivo, né? Então, porque São José, por exemplo, na década de 90, no início da década de 90, tratava 3% do esgoto. 3% do esgoto. O resto tudo era jogado in natura no Rio Paraíba. Chegava tudo in natura, nos córregos e nos rios. O problema de chegar nos córregos, né, do esgoto de todo mundo chegando nos córregos. Os córregos têm sempre... eu costumo brincar que a água ela só obedece uma lei, que é a lei da gravidade. A água sempre vai para o lugar mais baixo. Então, você jogou o esgoto da sua casa, ela vai para o lugar mais baixo. O lugar mais baixo, o que é? Um córrego próximo da tua casa. Naquele córrego vai desembocar no Rio Paraíba, porque o Rio Paraíba é o principal rio que passa aqui na nossa região e a parte mais baixa do Vale do Paraíba é o Rio Paraíba. Então, o esgoto que está chegando através dos córregos já está causando um problema muitas vezes em comunidades, porque tem crianças brincando na água, porque tem gente se intoxicando, tem gente pescando ali e tudo mais. Então, assim, você já tem um problema ali de saúde pública, que você tem um custo alto. Na saúde pública, você tem um custo muito alto de doenças intestinais, de crianças. De pele também. Né? Doença de pele, mas principalmente essa contaminação, entendeu? Que às vezes se dá tanto pela pele quanto por beber água contaminada, comer peixes, alguma coisa e tudo mais. Então, você tem um nível de internações hospitalares muito grande por causa dessas doenças. Mas, André, é impressionante por que esse tipo de assunto que pega todo mundo não é tratado de um jeito assim, do pessoal pegar e levantar essa bandeira e defender isso daí. Eu acho que está mudando, cara. Eu acho que o papel de vocês, da imprensa, foi fundamental nisso. Né? A imprensa ficar o tempo todo falando desse assunto. Você liga hoje os telejornais... É que a poluição a gente não olha, a gente olha para cima e não vê. Mas a gente sente depois nas doenças. Né? Então, assim, a imprensa tem uma contribuição muito grande de começar a dar voz para esse assunto, né? Eu costumo até falar o seguinte, as pessoas me perguntam, você acha que as pessoas hoje estão mais conscientes? Estão. Qualquer pessoa hoje que você fala de questão ambiental, a pessoa já tem um nível de consciência melhor. O problema são as atitudes, né? Que muita gente, por mais consciente que esteja, continua fazendo as coisas do mesmo jeito, entendeu? Continua não separando lixo em casa, continua fazendo uma série de Uma vez eu coisas. ouvi o Milton Nascimento, cantor, falando assim, que a consciência ambiental começa no
palito de picolé que eu guardo no bolso Exato. em vez de jogar no chão. O papel da bala que eu não jogo no chão e guardo para jogar no lugar certo. Sim. Lixo sendo jogado no lixo. Exatamente. Agora, André, Comportamento, atitude. Né? Atitude. falando em ações efetivas, o que você acha que tem que ter, tanto do privado quanto do público, para a gente minimizar esses impactos? Olha, uma coisa que se discute muito hoje no movimento ambiental, assim, principalmente no setor industrial, né, no setor assim, produtivo do país, é o seguinte: nós temos que minimizar a produção de lixo, a produção de resíduos. Né? E de que forma que a gente vai fazer Mas isso? está aumentando a produção de lixo. A gente está É o cada vez contrário. aumentando mais, exatamente. Então, assim, você tem aí... Quantas embalagens plásticas. Né? Não, você vê nos mares embalagens, mesmo, tem tudo. ilhas de lixo. Exatamente. Exatamente. É muito triste isso, né? Por causa daqueles fenômenos, né, de marés e tudo mais, se Exato. concentra, forma uma ilha de lixo maior do que país, né? É uma coisa absurda realmente que tem no mar. Então, assim, o que se fala hoje é economia circular. O que é economia circular? Quando você vai produzir qualquer coisa, né, que vai para o consumidor, que vai ser distribuído e vai para o consumidor e tudo mais, isso não pode virar lixo no final do processo. Isso tem que virar matéria-prima para entrar de novo no processo, entendeu? Então, assim, a economia circular, inclusive, ela usa um termo que eu acho muito legal, que é o seguinte: lixo é um erro de design. Por quê? Porque se você errou lá no teu processo produtivo e o teu notebook, o teu celular, ou até qualquer outra coisa que você produza, ele não tiver uma forma de você reaproveitar os metais, reaproveitar todo o tipo de material que está lá dentro, é um erro de design, entendeu? Lixo eletrônico. Lixo Exato. eletrônico, essas coisas. Então, assim, se você puder mudar o processo produtivo, e hoje acho que é uma grande vertente hoje de futuro, né, que é trazer essa consciência para o meio empresarial da economia circular. Né? A economia circular, o que é? Você produzir um produto e o final desse produto não virar resíduo, não virar lixo, não virar problema. O final desse produto ele voltar para dentro da cadeia produtiva. Seja ele produtos orgânicos, sejam eles produtos mais técnicos, mais materiais, metais, etc. Como é que você vai fazer isso? Tem que mudar um pouco do padrão de consumo. Né? Ao invés de você ficar produzindo em série e tudo mais, você começar a arrumar determinadas coisas que a gente fazia antigamente. Computador dava problema, você mandava arrumar o computador, entendeu? Hoje o computador dá problema, o cara joga fora e pega um outro computador mais novo. E a gente vive também o excesso da fragmentação do consumo. Você vai na loja, tem pedaços de abacaxi cortadinhos, pedaços, filetes de manga cortadinhos, para a pessoa preguiçosa em descascar a manga, tirar a casca do abacaxi. Facilidade, né? Tira, mas só que vem numa embalagem de isopor, coberta com plástico, tudo isso vai para onde? Para o lixo. Poderia entrar na economia circular aí para você poder reaproveitar aquilo de um jeito mais esse material adequado. voltar para a cadeia produtiva, né? E você produzir novos materiais a partir daquele, né? Que seria o ideal. Abranches, estamos nos encaminhando para o final desse bate-papo, hein? E a gente nem falou do café, rapaz. É verdade, olha só. Boa deixa, hein? Fale do Aqui, café, Abranches. O Café Doc é o nosso apoiador aqui no Business Coffee, por isso que é coffee. A parte do coffee está aqui, ó. E até então, pelo que eu entendo, o café nunca foi motivo de poluição do Brasil, das terras do Brasil. Nossa região do Vale do Paraíba, inclusive, com grandes fazendas produtoras de café. E a gente tem aqui um exemplo de bom aproveitamento do espaço, do local, né, da terra, para explorar. Antes de encerrar, eu quero fazer uma última pergunta para você, André. Claro. Eu vi outro dia uma premiação de cidades inteligentes, ganhando prêmios, cidades no Brasil inteligentes. E um dos itens que foram avaliados foi a adoção do processo de compostagem. Compostagem. O que é isso, André? Bom, a gente produz 2 tipos de lixo que são coletados na nossa casa. A gente produz o lixo comum, ou lixo orgânico, e a gente produz o reciclável. A gente faz a separação, muita gente hoje aqui em São José faz a separação dos resíduos em casa, né? Então você joga plástico, você joga metais e tudo mais, você joga de um lado, né? Você pode misturar, não tem problema você misturar papel, plástico e vidro, por quê? Porque eles vão ser coletados e vão ser separados depois lá na Urbana, né? Dentro nas esteiras dos catadores lá. E você tem um outro resíduo comum, que é o chamado resíduo orgânico. Quando eu estava ainda na prefeitura, eu era secretário de Meio Ambiente aqui em São José dos Campos, a gente tinha um volume de 700 toneladas dia
de resíduos orgânicos e de resíduos orgânicos não, do resíduo comum, que tem orgânico e tem rejeito no meio, e você tinha 50 toneladas da coleta seletiva. Hoje eu não me atualizei ainda com esses dados, mas não deve estar muito longe disso. Do resíduo orgânico de 700 toneladas dias, 50% disso é resíduo orgânico mesmo. É resto de alimentos, casca de alimento, casca de frutas, etc., material de poda, entendeu? De capina, desse tipo de coisa. Então, são resíduos orgânicos que poderiam ser compostados. Né? Na Europa, a gente vê, na Alemanha e na Holanda, que eu já visitei, inclusive, você tem a compostagem, um tipo de digestão anaeróbica. Entendeu? Que você retira gás metano, né? Porque todo o processo de apodrecimento e de deterioração desse material gera gás metano. Esse gás metano é um poderoso combustível que, se queimado, ele pode gerar energia, bem melhor do que jogar gás metano na atmosfera, que o gás metano ele é 24 vezes mais reativo que o gás carbônico para causar problemas do aquecimento global. Então, assim, você queima esse gás metano, você pode gerar energia. Aquele material de compostagem, você pode usar esse material para você fazer adubo, né? Então, assim, se você tiver uma boa separação desses materiais, você consegue ter 50% desse material e transformar isso, fazer compostagem e tudo mais, e transformar isso em adubo. Excelente, hein? E isso reduz muito o custo, né? Porque o custo das cidades é muito alto. Excelente. Né? Principalmente cidades do litoral norte, o que eles transportam de resíduos para os aterros aqui de cima, e nós estamos jogando esse tipo de resíduo nos aterros sanitários, gente. Eu fiz essa reportagem, fizemos a viagem junto com os caminhões que vinham de Ilhabela, trazendo para um aterro sanitário próximo à cidade de Tremembé, que tinha um aterro particular. Eles contratavam, a prefeitura contratava para desembocar aqui, porque lá não dava para colocar o lixo. Olha só. Produzido diariamente. Eles estão levando para Jambeiro agora. Para Jambeiro. Tem um aterro lá em Jambeiro agora também. Olha, tá vendo? André, é sempre muito bom a gente poder transformar um assunto desse, tão vital, tão natural, deveria ser tratado de maneira natural. E com responsabilidade, né? Sim, muito importante. Acredito que isso é que torna uma conversa como essa sofisticada, intelectualmente falando, mas que precisa ser pedagogicamente diluída nas salas de aula das crianças, numa orientação educacional bem feita, crianças que aprendem a reciclar o lixo, que ensinam os pais que não aprenderam lá atrás a fazê-lo. Né? Hoje as crianças estão com essa mentalidade. Né? Porque daí vai crescer uma nova geração consciente desse tipo de cuidado a partir da família, de dentro de casa. Quero te agradecer aqui a presença sempre muito esclarecedora, eu acho que didática, né? Com certeza. A explicação fica fácil. Né? O que não é fácil é enfiar na cabeça das pessoas através de novos conceitos de como gerir a própria vida. Né? Muito obrigado, André. Com mais qualidade. Eu que agradeço vocês. Informação de extrema importância, viu? E o Cláudio também, agradeço vocês aí. Parabéns pelo programa, que eu achei muito bacana. Eu vi a entrevista anterior que vocês fizeram aqui, eu achei muito bacana também as dicas, né, de consumidor. E agradeço muito aí pelo convite que vocês me fizeram. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Tá bom? E vamos continuar, né, Cláudio? Sim, curta, siga e compartilhe. E ative as notificações. Aí, ó, Business Coffee. Até a próxima, hein?